Bom dia, pessoal. Vou fazer um vídeo rapidinho para explicar para vocês como fazer o diagrama de partida direta do motor de indução trifásico com a possibilidade de reversão, tá? Então, só para não começar do nada, vamos relembrar um pouquinho da semana passada. Semana passada a gente fez o diagrama de partida direta do motor de indução trifásico, sendo que uma partida direta simples, tá? Sem a possibilidade de reversão. Então, como é? A gente colocou aqui dois dispositivos de proteção, o disjuntor e o relé térmico. E aí, sempre que o disjuntor estiver armado, o relé está naturalmente armado. E aí a gente pode controlar o motor através das botoeiras do circuito de comandos, sem precisar fazer nada no circuito de força, tá? Porque a contactora aqui do circuito de força, ela vai ser comandada pela bobina que está acionada no circuito de comandos. Então, se eu ligo a botoeira B1, que é a botoeira de ligar, vejam que ela é uma botoeira sem retenção, tá? Quando eu apertar ela, quando eu soltar, ela vai voltar para a posição original do circuito aberto. E aí, por isso, a gente colocou esse contato selo aqui, K1, só para relembrar. Então, liguei a botoeira liga. E aí, energizei a bobina K1. Esse contato selo ficou fechado e ele está fornecendo a energia para a bobina K1. Enquanto a bobina K1 estiver energizada, esses três contatos aqui da contactora K1 vão ficar fechados, levando a energia para o motor de indução trifásico. Se eu levo a energia nessa sequência de fases aqui, ó, 1, 2, 3, eu estou na sequência de fases diretas e eu faço esse motor girar no sentido horário. Se eu inverter duas dessas fases, eu vou fazer o motor girar no sentido anti-horário, tá? E aí, isso é que a gente vai tentar fazer hoje, porque se você fosse tentar fazer essa inversão de fase manualmente, você só podia ligar o motor em um sentido, né? Uma vez que você escolheu o sentido, ele gira no sentido horário ou anti-horário, e aí depois você só pode ligar ou desligar o motor, que é o que a gente está fazendo aqui nesse diagrama de partida direta simples. Então, eu pude ligar, liguei, ele está girando no sentido horário. Se eu desligar, ele para de girar e pronto. E aí, na aula dessa semana, eu quero que vocês façam algo assim, um diagrama de partida direta, só que com a possibilidade de inversão de fases através das botoeiras. Então, a gente vai acrescentar uma linha aqui no diagrama de comandos, e aí essa linha, ela permite acionar essa bobina K2. E essa bobina K2 é de uma segunda contactora, e essa contactora a gente vai utilizar para trocar duas fases do motor. Então, aqui a gente trocou a fase 2 com a 3. Então, o terceiro polo aqui da contactora está ligado na fase 2, enquanto o segundo está ligado na fase 3. E aí, essa mudança aqui, essa troca entre duas fases, fez o motor girar no sentido anti-horário. Se a gente fizesse duas trocas, gente, é o mesmo que não fazer troca nenhuma, tá? Então, se eu trocasse de novo aqui o 3 com 1, aí o motor voltava a girar no sentido horário. Então, se eu quero fazer a reversão de fase, eu troco só duas fases. E aí, vamos começar isso aqui do zero. Quem já tem o diagrama de partida direta da semana passada, pode abrir ele e ir modificando, que vai ser um pouco mais fácil. Mas, pra gente aqui, a gente vai começar do zero. Então, vou abrir aqui mais uma página. Vamos primeiro colocar as fases. 3 fases e o condutor de proteção. Depois, vamos colocar o disjuntor. Disjuntor trifásico. Tentar deixar alinhadinho. Dá zoom aqui para vocês verem. Tentar deixar alinhado, que assim fica mais fácil. Colocar o relé térmico logo lá embaixo. E o nosso motor de indução trifásico. O motor de indução trifásico é o que a gente vai
inverter aí duas fases para poder girar ele no sentido anti-horário. E aí, vamos colocar a nossa contactora, que é quem vai ligar o motor. Então, uma contactora para a partida direta, tá? Essa contactora aqui a gente vai ligar ela no sentido normal das fases. E outra contactora aqui para partir o motor no sentido inverso. Então, fazer ele girar no sentido anti-horário. Puxar os fios aqui, vamos em fio triplo, que aí vai um pouquinho mais rápido. Ligando as fases aqui no sentido direto. E aí, para essa contactora aqui, a gente vai ligar no sentido inverso. Então, vamos lá. Aqui em cima, eu vou ligar normal. Então, só ligar assim. E aqui tem que ser a mão mesmo, um por um. Então, o primeiro com a primeira fase, o segundo com a segunda fase. E o terceiro aqui com a terceira. E aí, aqui embaixo aqui a gente vai fazer a inversão de sentido, tá? Então, vamos um por um aqui. A terceira fase, a gente vai ligar na segunda, aqui da partida direta. Enquanto que a segunda da contactora, a gente vai ligar na terceira da partida direta. E aí, a primeira, a gente deixa na primeira mesmo. Por quê? Porque não pode inverter duas vezes. Se eu inverter duas vezes, voltei para a sequência inicial, o motor vai girar no sentido horário. Ligar o condutor de proteção. E pronto, nosso diagrama de força está pronto aqui. Agora vamos acrescentar o diagrama de comandos. Para o diagrama de comando, gente, surgiu até uma dúvida semana passada, que foi tipo, professora, por que você está pegando duas fases e não fase neutro? Ou não está pegando a fase e o neutro e passando por um transformador para abaixar a tensão? Na nossa região a tensão já é 220 volts. Pegando duas fases eu vou ter 380 volts. Para o diagrama de comando, será que isso não é muito? Então, depende da bobina. E aí vocês vão ver na especificação da bobina o quanto de tensão que ela aguenta. Aqui eu estou considerando que essa bobina aqui ela tem que ser energizada com 380 volts. E aí por isso a gente está pegando duas fases. Então eu vou pegar aqui a fase 3 e a fase 2. Vou descer aqui com a fase 2. E aí, a gente vai precisar de duas bobinas, né? Uma para controlar a primeira contactora e outra para controlar a segunda. Só uma coisa importante de lembrar. Aqui no software, ele não interpreta que tem aqui duas contactoras. Por quê? Porque eu deixei aqui o mesmo nome. Então, eu tenho que mudar o nome dessas contactoras. Então, vou mudar para K1 e aqui K2. Para que ele reconheça que existem duas contactoras diferentes, tá? E aí é a mesma coisa na bobina. Então, para não ter possibilidade de erro, eu sugiro que quando vocês forem renomear, vocês peguem e copiem o nome da contactora que vocês botaram aqui nos contatos e copiem para o nome da bobina, para ser exatamente o mesmo nome, porque às vezes você coloca um maiúsculo e outro minúsculo, e aí já vai dar erro. Então, vocês pegam o nome dos contatos e colocam aqui na bobina. O que mais que a gente precisa botar nesse diagrama de comandos? Uma outra coisa que a gente vai precisar vai ser um contato auxiliar aqui do relé térmico.
Então, vou pegar aqui um contato auxiliar, ó. Vamos aqui em contatos auxiliares. E aí vai ser um contato normalmente fechado, né? Ele só vai abrir se o relé térmico abrir. E aí ele tem que ter o mesmo nome do relé, que no caso é F. Depois, a gente vai colocar uma botoeira para desligar o circuito. Então, é uma botoeira que ela vai ter um contato normalmente fechado. E aí, quando a gente apertar, ela vai abrir o circuito. E essa botoeira aqui, a gente vai chamar ela de B0. Depois da botoeira de desligar, a gente vai precisar da botoeira de ligar. Só que uma hora a gente vai querer ligar no sentido direto e outra hora no sentido inverso. Então, a gente vai precisar de duas botoeiras. Uma para o sentido direto e outra para o sentido inverso. E aí, essas botoeiras, lembrando que elas não têm retenção, né? Então, a gente vai precisar de um contato auxiliar para elas. Então, a do sentido direto, eu vou chamar ela de B1. Só renomear aqui rapidinho antes de botar o contato auxiliar. Sentido inverso, eu vou chamar de B2. E aí, vamos colocar também um contato auxiliar, que aí vai ser, quando eu energizar quando eu ligar essa botoeira B1, eu quero ligar o motor na fase direta, através da bobina K1. Então, esse contato auxiliar tem que ser da contactora K1, tá? Porque aí, quando essa contactora for energizada, ele vai se fechar. E aqui vai ser um contato da contactora K2. Só apagar aqui para deixar as coisas alinhadas. Então, aqui, fazendo aquele mesmo método de novo, copia o nome, para não ter erro, K1. E aqui, copia também K2. E agora vamos puxar os fios. Então, da botoeira desliga, a gente vai conectar aqui. E esse mesmo cabo vai ter que vir aqui. A cada dispositivo, vocês param o fio e começam outro, tá? Pra não dar erro, não passar aqui, o software não achar que aquele fio tá só passando por ali, mas não tá conectado. Pronto, nosso diagrama está quase pronto. Vamos ver como é que ele está funcionando por enquanto. Vou energizar o circuito, energizar o disjuntor. Vou ligar a bobina 1. Eita, parece que eu tinha esquecido de ligar aqui. Fazer essa ligação aqui da botoeira desliga com o contato auxiliar do relé térmico. Vamos ver agora. Energizo o disjuntor. Botoeira B1. Liguei o motor no sentido horário, certo? Então, a contactora K1 está funcionando, os contatos estão todos fechados, o motor está ligado no sentido horário. Vou desligar o motor e vou ligar o motor no sentido anti-horário. E aí, liguei aqui o contato selo K2, a bobina K2 está energizada, fechou os contatos de K2, troquei as duas fases aqui, né, a 2 com a 3, e o motor está ligado no sentido anti-horário, até a setinha aqui indicando que o motor está girando no sentido anti-horário. Qual o problema dessa nossa montagem? Por que eu não disse que o circuito já estava pronto? Aqui, ele parece que já está funcionando, né?
O que é que vai acontecer se ele estiver ligado desse jeito? E ao invés de eu desligar o motor, eu tentar ligar o motor no outro sentido. Então, ele está ligado aqui no sentido anti-horário, só que aí eu aperto a bobina B1, a botoeira B1, para ligar o motor no sentido horário. Vamos ver o que acontece. Ó, dá um erro. It has a short. Então, tem um curto, né? Por quê? Porque eu estou tentando fechar essas duas contactoras ao mesmo tempo. E aí, se as duas estiverem fechadas ao mesmo tempo, eu estou dando um curto-circuito entre a fase 2 e a fase 3, vejam. A 3 está vindo aqui, e aí aqui em cima está indo para 2. Se eu fechar o circuito aqui na contactora de baixo, eu estou fechando o circuito entre a fase 3 e a 2 lá de cima. E aí eu estou dando um curto-circuito na rede, né? Então eu não posso deixar que isso aconteça. Mesmo que você possa dizer, não, eu posso dizer uma prática de uso, que aí as pessoas só podem ligar o motor no outro sentido se antes elas desligarem o motor. Isso vai dar certo, né? Eu liguei o motor no sentido horário, desliguei, depois eu ligo o motor no sentido anti-horário. Desligo, ligo o motor no sentido anti-horário e assim vai. Energizar aqui. Então vamos lá, desligo, ligo, anti-horário, desligo, ligo no horário e assim vai. Então sempre que eu vou trocar do sentido horário para o sentido anti-horário, eu tenho que desligar o motor, certo? Isso eu sei. Só que eu tenho que garantir que não vai vir nenhum desavisado e vai apertar B2 aqui e causar um curto na rede, entendeu? Isso é um risco muito grande para eu deixar simplesmente como uma regra que todo mundo tem que seguir. Então, eu tenho que colocar alguma coisa aqui no circuito de comandos que impeça fisicamente disso acontecer. E o que é isso? Deixei essa ligação aqui grande de propósito para a gente inserir aqui os contatos de intertravamento, que são esses contatos. Então, eu vou pegar um contato de K2 e vou colocar aqui na linha de K1. Por quê? Enquanto K2 estiver funcionando, essa linha de K1 não pode ligar de jeito nenhum. Então, enquanto K2 estiver funcionando, eu vou ter que abrir essa linha de K2. Então, vai ser um contato normalmente fechado, que quando o K2 for energizado, ele vai abrir esse contato, certo? Então, vamos em contatos auxiliares, pegar um contato auxiliar normalmente fechado, colocar aqui, e outro aqui. E aí, esse contato aqui vai ser referente a K2, então, quando K2 estiver energizado, esse contato deve abrir, e esse outro aqui vai ser referente a K1. Então, é um contato de intertravamento, ele impede que qualquer uma das contactoras seja energizada enquanto a outra estiver funcionando, para evitar esse curto-circuito. Então, aqui vai ser K2 e aqui vai ser K1. Ok, vamos fechar as ligações. E agora vamos energizar o circuito. Energizo o disjuntor. Liguei o motor no sentido horário. Desligo o motor. Ligo o motor no sentido anti-horário. Está funcionando que nem antes. Só que o problema que a gente estava tendo antes não era esse, né? O problema era que quando ele estava ligado no sentido anti-horário, se eu tentasse ligar ele no sentido horário, o que era que acontecia? Travar o motor, ia na verdade dar um curto-circuito entre as duas fases, né? E aí, se eu fizer isso agora, olha o que acontece. Quando eu fecho o B1, a botoeira fecha. Eu não tenho como impedir que essa botoeira feche. Só que o contato K2 aqui de intertravamento, ele está aberto. Porque enquanto a bobina K2 estiver energizada, esse contato K2 vai ficar aberto. Então, eu não consigo, ó, por mais que eu aperte aqui, não acontece nada. Se o motor está girando no sentido anti-horário, eu tento ligar ele no sentido horário, não vai acontecer nada. Para ligar o motor no sentido horário, eu tenho que antes desligar o motor e aí depois acionar ele no sentido horário. E aí vai funcionar. E aqui é a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho que ter os dois contatos de intertravamento. Não adianta proteger um lado só contra o curto. Porque aqui, ó, ele pode estar girando no sentido horário e eu tentar ligar ele no sentido anti-horário. Eu tento. Aperto a botoeira várias vezes aqui e ele não liga de jeito nenhum. Porque o contato K1 aqui
está servindo como um intertravamento. Enquanto a bobina K1 estiver energizada, esse K1 aqui fica aberto e impede que eu dê o curto-circuito entre as fases 2 e 3, nesse caso aqui da gente. Tá ok, pessoal? Então é isso. A aula de hoje foi sobre esses comandos, sobre esse diagrama de comando com a possibilidade de reversão. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho essa troca das duas fases para reverter a rotação do motor e os contatos de intertravamento também para evitar o curto-circuito aí entre as fases. Até sexta!